Todos os dias milhões de pessoas entram em lojas, escolhem produtos, esperam em filas e pagam. Uma rotina que parece imutável. A inteligência artificial promete transformar a forma como compramos, tornando quase invisível aquilo que sempre foi mais frustrante: o tempo perdido no pagamento. Desde os mercados antigos às grandes superfícies, sempre houve algo de essencial neste ritual: escolher, pagar, sair. Mas e se pudéssemos simplesmente entrar numa loja, pegar no que precisamos e sair? O pagamento acontece automaticamente, sem filas, sem esperas. Isto já não é ficção científica, é o presente e o futuro do retalho em Portugal. Como funciona uma loja sem caixas, que impacto tem no trabalho e na utilização de dados e o que muda quando desaparecem as funções tradicionais? Uma revolução que faz parte da ação de Vasco Portugal, que quer mudar o retalho com a inteligência artificial. Durante séculos, comprar significava negociar cara a cara. No século XIX surgiram os grandes armazéns. Em 1916, os primeiros supermercados de autosserviço. E nos anos 70, o código de barras acelerou as caixas. O modelo manteve-se: escolher, fazer fila, pagar, até agora. 90% do retalho ainda acontece em lojas físicas, com milhões de transações diárias. A inteligência artificial promete transformar tudo, desde a forma como compramos, até à gestão de estoques e ao desenho das lojas, criando novas funções e experiências. O retalho é uma das indústrias mais antigas do mundo, mas nas últimas décadas o tempo tornou-se o recurso mais escasso e a experiência de compra manteve um ponto de fricção conhecido: a caixa. E se pudéssemos eliminá-la? Criada em 2017 em Castelo Branco, a Sensei é uma empresa portuguesa com missão ambiciosa: transformar a experiência de compra, tornando-a mais rápida, mais conveniente e com muitos dos processos automatizados. O objetivo do nosso negócio, aliás, a empresa Sensei, é uma empresa que se especializou em criar uma tecnologia que permite digitalizar as lojas físicas com inteligência artificial. Mas de uma forma invisível, nós não vemos essa assistência presente no momento em que vamos às compras. Exato. Acho que para nós, uma das premissas fundamentais da nossa tecnologia poder vingar e poder efetivamente acrescentar valor no setor de retalho passava muito por uma lógica de ubiquidade, isto é, de quase invisibilidade dentro da loja. O nosso propósito não é necessariamente aquilo que nós acreditamos que é a tecnologia que faz sentido para um espaço tão democrático como uma loja, porque a grande parte das tecnologias estão relativamente confortáveis com endereçar um tipo de cliente específico. Mas uma loja de retalho não, uma loja de retalho, especialmente por ser já sendo uma loja existente, nós não somos operadores de retalho, nós somos tecnologia para retalhistas, na prática nós temos que endereçar todas as pessoas com a loja. E aquilo que fomos aprendendo na nossa experiência e na história da empresa é que a tecnologia que vinga é aquela tecnologia que de alguma forma é a mais discreta e mais invisível possível, que acrescenta valor naquilo que é bom no retalho, porque há muita coisa que é boa no retalho. Retalho é uma indústria que se foi otimizando ao longo de séculos e tu hoje em dia, eu acho que é fácil perceber as coisas que tu valorizas na experiência de ir a uma loja, mas removendo aquilo que é mau. E acho que é isso o papel que a tecnologia tem, é não adicionar uma camada adicional, mas muito mais encontrar formas de que aquilo que é mau na experiência e aquilo que nós achamos que, remetendo um bocadinho àquilo que é a missão que a empresa tinha inicialmente, de que achávamos que a experiência poderia ser melhor e que estava a ir no sentido oposto àquilo que nós acreditávamos, cada vez mais por pressão do negócio, por pressão da sustentabilidade do próprio modelo de negócio de retalho, foi-se instituindo um conjunto de coisas que visam essa sustentabilidade, mas que na prática depois impactam diretamente aquilo que é a experiência que reconhecemos e as coisas que nós reconhecemos como sendo boas da experiência. A aplicação desta tecnologia tem sido estudada por Carlos Soares, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Se olharmos para o panorama global da inteligência artificial, nós podemos ver que já é utilizada há muito tempo para resolver problemas das organizações. No comércio, inclusivamente, a utilização de de um sistema chamados sistemas de recomendação, que permitem que quando nós estamos a ver um site, estamos a ver um par de sapatos, ou ver uma camisola, um eletrodoméstico, o site onde nós estamos a navegar nos vai fazer recomendações que podem ser no sentido, por exemplo, de produtos complementares. Por exemplo, eu estou a ver umas calças, recomenda-me uns sapatos, ou pode ser no sentido de aumentar o valor que eu gasto, não é? Eu vejo umas calças baratinhas e eles
propõe umas calças mais caras. Durante anos acreditou-se que o futuro do retalho era exclusivamente digital, que as lojas físicas estavam condenadas a desaparecer, substituídas por plataformas de e-commerce. Mas a pandemia de 2020 veio mostrar o contrário. Filas enormes nos supermercados provaram que as pessoas continuam a valorizar a experiência de compra presencial. O desafio passou a ser outro, não eliminar a loja física, mas torná-la mais inteligente. A solução da Sensei é como passar de um mapa de papel para um GPS. O destino é o mesmo, mas a viagem é completamente diferente. Eu acho que a motivação dos founders, e eu posso falar em particularmente minha, eu acho que acho que nem sempre na nossa vida nós temos a oportunidade de abraçar uma missão que tem um impacto em milhares de pessoas. E, efetivamente, neste preciso momento, estão milhares de pessoas à espera, alguns numa caixa de supermercado, e a sofrer, efetivamente, de uma forma menos perfeita de, basicamente, fazer as compras hoje em dia. O sentido de missão nasceu um bocadinho na ótica, enquanto cliente acreditava que podia ser melhor, entusiasma-me o sentido de missão e entusiasma-me o impacto que isto possa ter, e acho que para nós é um fator motivacional grande poder construir, a partir de Castelo Branco, a partir de Portugal, a partir da Europa, porque também há esta discussão, uma empresa de deep tech com a complexidade que a nossa empresa tem e que tem um impacto tão grande numa indústria, uma das maiores indústrias, uma das indústrias mais relevantes do mundo, e onde efetivamente passam milhares de pessoas diariamente. A Sensei nasce como uma forma de combater isso, e em 2017 os fundadores pensaram que tecnologicamente o estado da arte já permitia repensar isso da forma correta. Mal sabíamos nós que é uma missão tão complexa, mas que acreditamos piamente e acreditamos que é uma oportunidade gigante e uma transição que está a ocorrer ao dia de hoje. Chama-se Computer Vision, ou visão por computador. É, no fundo, dar olhos a uma máquina. Da mesma forma que os nossos olhos captam imagens e o nosso cérebro as interpreta, os dispositivos da Sensei captam o que acontece numa loja e os algoritmos de inteligência artificial interpretam cada movimento. Que produto foi retirado da prateleira, por quem e para onde foi. Mas, ao contrário de uma câmara de vigilância, estes dispositivos não identificam rostos, são apenas sensores. Joana Mendonça, professora do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, tem procurado compreender como a inovação tem mudado o retalho. A inovação tecnológica baseada na automação e na adoção da inteligência artificial vai ter impacto em todos os setores de forma transversal na sociedade. Penso que isso é uma das coisas que mais nos assusta, é pensar que todos os setores vão sofrer esse impacto e nem todos estão preparados ao mesmo nível. No setor do retalho, especificamente, há muitas questões associadas a operações e logística que vão beneficiar muito fortemente de todos os processos de automação e de inteligência artificial. Claro que nem todos os players estão preparados da mesma forma para entrar nesse novo modelo de inteligência, digamos assim, de gestão de estoques e de atendimento seamless, não é? Sem qualquer pessoas. A Sensei não é um supermercado, é uma empresa de tecnologia que fornece uma plataforma a retalhistas, o que se chama Platform as a Service. Imagina uma empresa que fornece eletricidade. Não é dona das casas, mas todas as casas precisam dela para funcionar. A Sensei instala hardware, câmaras, sensores de peso, centros de dados e software, algoritmos de inteligência artificial, dentro das lojas dos clientes. É a junção entre o mundo físico da prateleira e o digital do algoritmo. Uma solução que Joana Rafael, cofundadora da Sensei, bem conhece. A Sensei é uma empresa que junta os bits e os átomos. Se pensarmos numa loja física onde temos os átomos e depois nós trazemos os bits para a loja, em que instalamos não só uma tecnologia fisicamente em loja, não é? Temos, portanto, as prateleiras Sensei, temos as câmaras, temos o data center, temos todo um contexto que é preciso ser criado em loja para depois poder recolher esta informação e estes dados e para depois providenciarmos estes dados à operação do retalho. E um serviço depois também aos clientes finais, ao staff em loja que usa a tecnologia. E, portanto, somos uma empresa que, por vezes, dizemos uma platform as a service, porque combinamos hardware e software. Portanto, temos estas duas vertentes, porque juntamos o mundo físico e o mundo digital. Existe, obviamente, então, este contexto que tem que ser criado em loja e depois existe toda uma layer de dados, que é onde está
diz que a data is the new oil, não é? E já é uma frase que se calhar tem mais de 10 anos, mas de facto é verdade. Nós aqui somos uma AI Data Company, porque de facto trazemos inteligência artificial para o retalho e permitimos o uso destes dados para automatizar toda a operação, tanto do lado retalhista, como automatizar e melhorar aquilo que é a experiência do cliente final em loja. Mas para perceber verdadeiramente como funciona a tecnologia da Sensei, nada melhor do que ir às compras. A loja do futuro é já presente e promete chegar a cada vez mais pontos do país. No laboratório testam-se diferentes soluções para uma experiência mais completa. Uma missão diária para Nuno Moutinho, diretor de tecnologia da Sensei. Esta loja foi desenvolvida de forma a que a experiência para o cliente seja o mais seamless possível. Ou seja, começamos por não haver nenhuma barreira à entrada. Nós entramos na loja e a partir do momento em que entramos, o sistema já detecta tudo aquilo que nós estamos a fazer. Cada um de nós tem um carrinho virtual, e isto é feito através de uma rede de câmaras que nós temos instaladas no teto e de sensores também de peso que nós temos em todas as prateleiras, que permitem detectar tudo aquilo que acontece na loja. Como é que isto funciona? Portanto, sempre que um cliente retira um produto da prateleira, esse produto fica associado ao carrinho do cliente. Se o cliente não quiser o produto, basta devolvê-lo na prateleira. Não tem que o fazer no mesmo sítio, pode devolver em qualquer zona parte do supermercado. qualquer parte do supermercado. E, portanto, a partir do momento em que o produto fica no carrinho, o sistema vai seguindo o cliente até ao processo de checkout e depois no processo de checkout todo o carrinho aparece magicamente. Portanto, se queremos fazer as compras como se fosse uma família, ou seja, a família pode ir em conjunto fazer as compras também. Podemos, exatamente. Ou seja, no processo de checkout, quando nós fazemos a combinação dos carrinhos, portanto, ficamos com um carrinho de família, apesar de cada um dos clientes tem um carrinho próprio. Uma vez que há um controle total, uma detecção total daquilo que é o que acontece dentro de loja, basicamente nós até incentivamos as pessoas a consumir dentro de loja. Não há aquele caso em que o cliente consome, mas depois não paga o produto. Neste caso é tudo detectado, portanto, o produto mantém-se no carrinho do cliente e, portanto, o cliente pode usufruir e desfrutar de um café em loja sem problema. Vamos até à sala de controle. Isto é o que o sistema vê, apesar de nós não partilharmos com os clientes. Portanto, isto normalmente nós só mostramos aqui em efeitos de demonstração. Mas cada basicamente, pessoa que está na loja tem um bonequinho que a representa e tem um código único e irrepetível desta experiência em loja. Exatamente. A partir do momento em que nós saímos de loja e voltamos a entrar e pode-se passar um segundo entre esses dois momentos, nós já somos uma identidade completamente diferente para o sistema. O sistema não persiste qualquer informação biométrica ou de identificação de cada uma das pessoas. E a vantagem deste sistema é que nós conseguimos perceber toda a jornada de compra do cliente, quase como se todos os produtos tivessem alertas ou alarmes sem o terem. A Europa está cada vez mais atenta à proteção de dados e a Sensei nasce com privacidade inscrita no ADN. O conceito de Privacy by Design é parte de todos os produtos e serviços. Os algoritmos da Sensei não utilizam o reconhecimento facial. As câmaras funcionam como sensores, extraem comportamentos, não identidades. O cliente é anónimo do primeiro ao último segundo dentro da loja e só se identifica, se quiser, no momento do pagamento perante o retalhista e nunca perante a Sensei. A Sensei foi concebida tendo a privacidade por design na sua gênese. Portanto, os nossos algoritmos não utilizam reconhecimento facial, nem e é feita uma minimização daquilo que são os dados que são processados. Nós, de facto, não processamos dados que sejam considerados dados pessoais e, de facto, as nossas câmaras devem ser vistas um pouco como sensores. No fundo, isto é muito diferente de uma câmara de videovigilância. Elas estão apenas a extrair informação daquilo que as pessoas retiram das prateleiras para podermos oferecer, então, o serviço de terem um cesto de compra automatizado ou o retalhista poder ter dados sobre o estoque que está em prateleira e, portanto, essa informação e a privacidade é respeitada. Nós estamos, de facto, na Europa, começámos na Europa e estamos num ambiente altamente regulado a nível de privacidade de dados. E daí toda a concepção inicial do nosso sistema e do nosso software e da nossa inteligência artificial foi criado de forma a respeitar totalmente a privacidade do utilizador, que é totalmente anónimo desde o momento em que entra em loja. Portanto, as pessoas são anónimas, apenas são, no fundo, seguidas pelo algoritmo para perceber aquilo que é o seu carrinho de compras ao longo da jornada. A Sensei processa milhões de dados, de sinais e de sensores e de imagens por minuto nas suas lojas autónomas. E, de facto, esses dados
ou seja, existe aqui um modelo de governance de data, de dados e de respeito à privacidade e à segurança desses dados que está intrínseco àquilo que é o nosso sistema. Portanto, a privacidade dos utilizadores é sempre respeitada, a segurança dos dados é garantida. Nós trabalhamos com clientes enterprise, ou seja, que têm alguns, clientes que operam no mercado em que oferecem bens essenciais, como por exemplo o setor do retalho, o setor do oil and gas, que são serviços críticos e portanto são altamente regulados, e nós, como uma empresa tecnológica que serve este mercado e que tem ali uma missão crítica entre mãos, que é considerada uma missão crítica para o retalhista, que é, no fundo, processar os carrinhos de compras de todos os seus clientes em loja, que é onde acontece o negócio do retalho, e 90% do negócio do retalho acontece, de facto, em lojas físicas, e de facto, portanto, toda essa componente é assegurada e temos todos os sistemas garantindo a segurança e a privacidade de dados. A evolução da Sensei é uma história de persistência. Em 4 anos passou de um laboratório com barreiras à entrada e um número muito limitado de clientes para a maior loja autónoma do mundo, com 1.200 metros quadrados, 1.600 câmaras e mais de 2.500 balanças. Uma loja que processa mais de 1 milhão de imagens a cada minuto. Muito hardware. E todo este hardware, todo desenvolvido por nós, todo desenhado por nós, porque está perfeitamente ajustado àquilo que são as necessidades da nossa tecnologia, que nós temos que garantir que capturamos todo o tipo de eventos que ocorre dentro de loja e, portanto, não havendo soluções que conseguissem oferecer aquilo que nós precisávamos, nós fomos para o papel em branco, desenhámos-la de raiz e desenvolvemos tudo aquilo que nós precisamos. Nós andando, se calhar, 4 anos para trás, portanto, desde a primeira loja que nós abrimos, era uma loja onde necessitávamos de uma aplicação para entrarmos, tínhamos barreiras à entrada, era necessário um registro à entrada, era muito limitado no número de pessoas que conseguia fazer seguimento dentro de loja, era muito limitado no número de produtos, mesmo a nível da oferta. Envolvidos 4 anos, portanto, nós abrimos a maior loja autónoma do mundo, onde não há qualquer registro à entrada, não há limite de clientes, não há limite de produtos. Basicamente, nós lidamos com uma operação de loja muito dinâmica e real, porque é uma loja exatamente igual a qualquer outra, e, portanto, este salto mostra a evolução tecnológica que é necessário e que foi necessário dar para conseguirmos passar de um laboratório para uma loja real de 1.200 metros quadrados, que processa mais de 1 milhão de imagens a cada minuto, mais de 9 milhões de sinais de balanças a cada minuto, portanto é muita informação a ser processada em tempo real. A Sensei construiu o espaço a que chama Dojo, o laboratório interno onde tudo é testado antes de chegar às lojas dos clientes. É aqui que se experimenta, que se erra e que se aprende. Como na ciência, o caminho para a solução passa quase sempre pelo fracasso. Na Sensei chamam-lhe as 1001 falhas, um capítulo que o próprio CEO está a escrever no Manual de Cultura da empresa. Não existe um blueprint ou um playbook de como montar lojas autónomas. Quando tu começas, especialmente em 2017, que ainda nem sequer havia Amazon Go, foi tipo aquele boom em termos do conceito de lojas autónomas. Quando tu não sabes qual é que é o caminho, tens é que testar e acaba por ser um bocadinho por exclusão de partes. Por acaso há uma componente que eu estou agora a trabalhar para um handbook de cultura da empresa, e há lá um capítulo que eu digo que é as 1001 falhas. E eu diria que, tipo, especialmente na origem da empresa, quando tu não sabes sequer qual é que é o posicionamento certo de uma câmara, qual é que é a lente de câmara que deves usar, qual é que é a heurística de câmaras que deves usar, qual é que é o sensor que deves ter, essas coisas, no fundo, é fazer. E eu acho que culturalmente na empresa, o que acho que é importante para dentro da empresa, na forma como nós trabalhamos, é criar um contexto em que possamos falhar confortavelmente, desde com a premissa de que o façamos rápido e que aprendemos com essas falhas. A inovação no contexto da inteligência artificial significa alguma alteração no trabalho. Quanto a isto não há dúvida. Há algum trabalho já que tem vindo a ser feito sobre o impacto que estas tecnologias vão ter no trabalho, nomeadamente em determinadas profissões. É natural que algumas profissões vão desaparecer, algumas tarefas vão ser substituídas. Agora, também há uma alteração do perfil de especialização no mercado de trabalho, ou seja, determinadas profissões vão aparecer, que não existiam antes, outras profissões vão crescer de forma significativa. Portanto, aqui a grande questão crítica é a nossa capacidade de transformar as pessoas para se adaptarem a estas novas tarefas, não é? Se, por exemplo, voltando ao exemplo do retalho, se nós numa loja
chegamos a uma loja e não tem ninguém para atender, desapareceram as pessoas que fazem o atendimento, mas por trás de todo aquele sistema há uma equipa que tem que trabalhar com dados, gerir esses dados e adaptar esses dados à realidade da loja em cada local. Isto não vai deixar de existir. Portanto, há uma transformação do mercado de trabalho. Na Sensei, o objetivo não é criar um exterminador, uma máquina que substitui o humano, mas sim um Iron Man, uma tecnologia que potencia as pessoas. Libertar os funcionários de tarefas repetitivas, como registar produtos numa caixa, para que possam fazer aquilo que realmente importa: aconselhar, ajudar e humanizar a loja. É devolver ao supermercado a figura da mercearia do bairro, a pessoa que nos conhecia, que nos recomendava, que era o centro de uma comunidade. Acho que há também um aspecto de atendimento ao cliente que se vai desenvolver muito, não é? Mais uma vez voltamos aqui às tecnologias da moda, as LLMs e por aí fora, e que não, eu acho que não vai estar só, acho que vai haver uma mistura, provavelmente uma mistura entre o físico e o digital, onde eu não só vou ter contacto com esse assistente digital na minha relação com o negócio, com o website da empresa, com a loja online da empresa, mas também quando estou na empresa, eu ao querer experimentar um produto, se calhar o facto de uma loja como a Amazon Go, se eu quiser fazer uma pergunta sobre um produto, o facto de haver poucos funcionários em loja dificulta a minha interação, não é? Portanto, todos nós precisamos de aprender, não é? Eu própria fiz uma formação há pouco tempo em inteligência artificial, porque nós temos que aprender a integrar estas tecnologias na nossa forma de trabalhar. E essa aprendizagem implica voltar a estudar. E essa cultura do regresso à escola, digamos assim, não existe ainda muito em Portugal. Está a começar a desenvolver-se, mas ainda é um movimento residual. E, portanto, estas transformações tecnológicas no retalho e não só exigem novas competências do ponto de vista da força de trabalho e uma transformação naquilo que é o padrão do trabalhador, digamos assim. A melhor forma que nós temos de procurar atrair e reter talento é efetivamente apresentar-lhes desafios onde eles se sintam estimulados e sintam que eles próprios podem evoluir. Eu acho que o Sensei, pela sua natureza e pela sua multidisciplinaridade, nós na prática temos desafios desde o nível mais baixo de hardware até ao nível mais alto de algoritmia. Na prática tu tens, na perspectiva daquilo que é talento de engenharia, tu tens no fundo um escopo bastante alargado que te permite testar e perceber e estar exposto a muitas coisas diferentes. Um bom engenheiro, eu acho que se entusiasma por ter ou por estar exposto a isso. E eu acredito que daqui a 5 anos, uma tecnologia como a da Sensei, que opera numa das indústrias mais tradicionais e uma das maiores indústrias que move mais euros e dólares por todo o mundo, que é o retalho, que envolve consumidores, bilhões de consumidores todos os dias vão às compras, centenas de cadeias de retalho, portanto é uma operação com uma grande escala. Portanto, eu acredito que depois das transformações que o retalho tem sido alvo, o trazer inteligência artificial para as lojas e de uma forma tão inclusiva e tão natural na loja e com tantos benefícios, será algo que no curto espaço de tempo, diria no médio prazo, talvez nos próximos 5 anos, possa estar já implementado numa grande maioria das cadeias de retalho e, portanto, haver lojas powered by Sensei por toda a Europa, por todo o mundo. Tendo esta solução, quão enervado ficas de ir ao supermercado? Que sem a solução da Sensei. Eu sou um cliente assíduo do supermercado. Eu gosto de comprar, eu gosto de escolher e eu tenho prazer em ir ao supermercado e faço também numa ótica do dono de uma empresa que trabalha para o setor, por isso eu tenho interesse em perceber efetivamente, até em primeira mão, eu perceber efetivamente quais são os pontos de fricção e o que é que pode ser efetivamente melhorado, quer a nível operacional, quer a nível de experiência. Portanto, todos os sistemas que nós temos a funcionar, e nós temos vários sistemas a funcionar em paralelo para garantir uma redundância de cada uma das detecções, tem que conseguir inferir muito rapidamente, em poucos segundos, o que é que o cliente retirou ou colocou na prateleira para que o carrinho esteja sempre atualizado em tempo real. Se sair de loja sem pagar, o sistema detecta automaticamente que há um cliente que tem produtos no carrinho e que não pagou e, portanto, gera um alerta e pode gerar o alerta para o staff, para a segurança. Portanto, nós garantimos o controle total da loja, apesar de não termos nenhum controle físico com gates físicas, mas na verdade há todo um controle, quase como eu estava a dizer, que é quase como se cada produto tivesse um alarme sem o ter.
A Sensei é a prova de que a inovação portuguesa pode chegar a qualquer parte do mundo. É a demonstração de que a inteligência artificial não tem de ser visível para ser transformadora. E é, sobretudo, um lembrete. A melhor tecnologia é aquela que nos liberta para sermos mais humanos. Visitar lojas continuará a ser um gesto do dia-a-dia, mas por trás dele haverá cada vez mais inteligência portuguesa a garantir que tudo funciona.